Estou recebendo aqui na entrevista do dia o Edson de Souza e também o Amarildo. Amarildo Amaral. Amarildo fez muito sucesso, goleador, centroavante, atacante, internacional. Jogou aqui na região também, Inter de Limeira, 15 de Piracicaba, São Paulo, Elásio, onde é ídolo. O Edson tem um projeto... o time do Cosmopolitano Esportes, que trabalha com categorias de base, e ele vai contar pra gente um pouco, né, antes da gente começar a conversar aqui com o Amarildo, sobre esse projeto, como que ele funciona. Prazer enorme tê-lo com a gente, viu, Edson? Prazer é nosso, muito obrigado pelo convite, obrigado aos participantes aí, aos ouvintes, né? Na realidade, a gente tem o Cosmopolitano Esporte Limitado hoje, ele é federado na Federação Paulista, ele tem a finalidade de promover atletas nas categorias de base, desde o sub-9 até o sub-20. A gente começa lá com o sub-9, tem todas as categorias, onde a gente também disputa o Campeonato Paulista, né? Bom, essas categorias, o 11 e o 12, o 13 e o 14, 15 e 17, que inclusive já está vamos para a quarta rodada agora, nesse sábado, e o Sub-20, que começa, o 13 e o 14 começa semana que vem, o 20 também. Em Cosmópolis. Em Cosmópolis, na cidade de Cosmópolis, estamos atuando ali no campo do Cosmopolitano, fizemos uma parceria com esse clube, o estádio é do Cosmopolitano, fizemos uma parceria lá de utilização, né, das instalações e também usando a camisa do Cosmopolitano, que é uma camisa que também já foi campeã estadual, né? Um tempo atrás eu tive o privilégio de participar, né, nessa época desse campeonato aí, e ser campeão com o Cosmopolitano. E a gente desenvolve esse projeto lá. Boa estrutura, hein? Estamos vendo imagens. Temos uma estrutura lá de 24 mil metros quadrados, onde temos alojamento, onde temos o refeitório, temos a recepção, temos fisioterapia, temos a parte de academia, então staff, temos um espaço e vários campos, né? Um campo oficial para jogos e outros campos menores para treinamento curto, né? Preparação. E a receita financeira vem de onde para manter tudo isso aí? Porque o custo não é baixo, né? Não, realmente hoje eu falo que tem que ter dois motivos, né? Para tocar futebol como a gente está tocando. Tem que gostar muito, ser apaixonado. É uma coisa que eu estou no futebol desde os 16 anos. E ter condições financeiras de tocar o projeto, de bancar toda a estrutura, todos os campeonatos. Então, essa parte financeira ela vem da minha empresa de consultoria, de RH, e você vai ter a oportunidade de receber uma agenda aí, um calendário, Expert Consultoria. Ela é que patrocina 90% dos gastos aí, de toda, não só do futebol, como da manutenção do CT, né? Porque o CT precisa ter manutenção diária em tudo, instalações ali para poder ter condições de abrigar, de ter um desenvolvimento de trabalho ali dentro daquilo que a gente precisa e necessita. Bom, Amarildo, antes da gente falar desse projeto na conexão com o Elásio, né, que você é o representante, falar um pouco da sua carreira. Você jogou em grandes clubes do Brasil e também teve uma carreira de sucesso lá fora. Então conta um pouco pra gente da sua trajetória. Primeiramente, um prazer, Batista, todos vocês aqui do programa e os ouvintes. Eu fico feliz de poder representar o futebol, né, no Brasil e fora. Sou curitibano, nasci em Curitiba, depois o primeiro clube meu foi o Toledo, no Paraná, profissional. E ali eu estava com o Zete, né, que era um garoto também, acabou a gente ficando em quarto lugar, e ele foi o goleiro menos vazado e o artilheiro
do Campeonato Paranaense. Aí fui para o Botafogo do Rio de Janeiro, fiquei lá do Campeonato Brasileiro. Depois eu fui emprestado ao Operário de Mato Grosso, voltei ao Botafogo em 85, vim para a Inter de Limeira, onde conheci minha esposa e acabei me casando em Limeira. E depois eu fui para o 15 de Piracicaba, no ano de 86, fui emprestado ao Inter de Porto Alegre, que foi o grande momento da minha carreira, né? Eu fui artilheiro do Campeonato Gaúcho duas vezes, fui artilheiro do Brasileiro e vice-campeão brasileiro. E eu fui para a Europa, fiquei 6 anos na Europa, no Celta de Vigo, fui para Lazio, no Cesena, joguei no Logroñés da Espanha e no Famalicão. E depois eu voltei para o Brasil, no União de Araras, tive o prazer de jogar ali. E depois São Paulo, Bahia, voltei a Inter de Limeira, fui campeão paulista de 96. E depois eu encerrei minha carreira ali no 15 de Piracicaba e Independente de Limeira. Foram 18 clubes. E você, a gente estava batendo um papo, né? Assim que você chegou e você estava me dizendo até muito importante, eu não sabia. A Lazio não tem nenhum representante, não tem nenhuma filial, não tem nenhuma conexão com nenhum clube do mundo. Esse projeto é o único da Lazio. É um projeto único, é uma premiação, né? Principalmente para a minha pessoa ali. Quando a gente resolveu trazer esse projeto para o Brasil, fomos ali conhecer o presidente Edson, abriu as portas para nós, e aí trouxemos os diretores de lá primeiro, e depois eles fizeram essa parceria com o seu Edson, e a gente está nesse projeto para poder, primeiramente, revelar atletas, não somente para o Cosmopolitano. A prioridade é a Lazio hoje, mas a gente pode levar atletas para outros clubes também. Então, eu fico muito feliz. A responsabilidade é grande, mas eu fico muito feliz de representar a Lazio aqui no Cosmopolitano. E eu sempre disse para o presidente, primeiramente, representar o Cosmopolitano aqui no Brasil. Isso que é o mais importante. É uma missão de mudança, uma missão de poder formar esses atletas, trazer os profissionais de lá para ver os atletas, né, que seria um intercâmbio entre treinadores também, levar os nossos treinadores para lá. Então eu acho que nós estamos aí há 4 meses, eu tenho certeza que vai dar muitos frutos essa parceria. Perguntas para os nossos convidados, CH e Glecker. Eu tenho uma curiosidade, aliás, parabéns pelo projeto. Realmente dá para perceber a magnitude de tudo que vocês estão planejando ainda, né? Porque 4 meses é pouco tempo. Mas eu queria entender o conceito. Qual é o objetivo? Revelar jogador, cuidar do cidadão, cuidar das crianças, uma coisa mais abrangente. Edson, e pode ficar à vontade também, Amarildo, para falar. Pode falar. O Batista acho que acompanhou um pouco a minha trajetória no futebol e existe uma essência no projeto que a gente continua e continuará. Um projeto social. Tirar a criança da rua, tirar garotos. Então, esse projeto começou há 20 anos atrás fazendo isso. Tirando garotos da rua, trazendo, começando com equipes. Passei com essas categorias de base em várias equipes, inclusive na Ponte Preta. Fiquei 3 anos com o 15 e o 17 na Ponte Preta. E fizemos lá o CT de Jaguariúna, que foi na nossa gestão. E a ideia inicial foi essa, foi construir, ajudar pessoas. Esse é o intuito de tudo quando começou. Depois a gente percebeu que havia a possibilidade de profissionalizar isso e traduzir isso numa equipe de futebol onde a gente pudesse revelar atletas e enviar para os clubes. Hoje a gente tem atletas em vários clubes do Brasil, Sul, Norte, Nordeste, aqui, Ferroviária, Guarani, muitos clubes, Inter, Grêmio, Avaí. Então a gente começou a fazer esse trabalho de base justamente para dar oportunidade para garotos passarem por nossa equipe e sendo olhadas, sendo visto por olheiros que vêm e levam esses jogadores e a gente fica com parceria nesses clubes. Aí veio a oportunidade do projeto da Lazio, onde a Amarildo nos conheceu, tivemos a oportunidade de
de recebermos o pessoal da Lazio e tivemos oportunidade de ir para a Itália também. Fomos até a Itália, ficamos lá uma semana, fomos super bem recebidos, diretores da Lazio, presidente, e onde tivemos a oportunidade de olhar o projeto da Lazio, o que a Lazio entende, como é que a Lazio trabalha, para a gente poder trazer na pessoa do Amarildo essa parte técnica, essa parte de desenvolvimento para tentar começar a fazer uma parceria com a Lazio. Bom, a minha pergunta duas perguntas em uma. A primeira, primeiro também parabenizá-los pelo projeto. A gente escuta muito falar, né, depois que a gente estava falando em off aqui, escuta muito falar desse projeto, muito sólido, de uma estrutura muito boa, parabéns. Bom, a primeira eu gostaria de saber um pouco mais dessa parceria com a Lazio. Né? A Lazio, ela tem um investimento junto, ela participa junto dos gastos, dos custos, ela tem prioridade, por exemplo, na compra ou na negociação de algum jogador. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. E eu gostaria de saber também, por exemplo, o menino tem um menino de qualidade e gostaria de fazer parte desse projeto. É através de indicação, vocês têm olheiros vendo alguns jogadores para que possa trazer essa qualidade para dentro do projeto? Ou como é que funciona essa questão de captação de atletas? Captação, tem alguns olheiros que trazem, temos muitas parcerias com empresários e alguns jogadores que conhecem o nosso projeto, confia e traz o jogador para tentar desenvolver ali. Mas você pode a qualquer momento acessar o nosso site, entrar, se inscrever. Temos avaliações todas as semanas, então qualquer indicação, qualquer um pode entrar ali, ter um contato, tem ali um lugar onde você vai fazer a sua inscrição e vai participar conosco dessa possível ficar ou não, né? Tá. A Lazio, como foi citado aqui, ela não tem isso em lugar nenhum. Isso foi feito em função do Amarildo, porque o Amarildo tem um nome na Lazio de estender tapete vermelho. Tive a oportunidade de ver isso, que eu cheguei lá, o pessoal de longe, Amarildo, vem, abraça. Então, foi ídolo lá. E o pessoal da Lazio, o presidente, os diretores, deram essa oportunidade ao Amarildo fazer alguma coisa aqui no Brasil. E o Amarildo nos conheceu, escolheu, a Lazio veio, olhou, aprovou. Então, como é um contrato inicial, ele só tem uma cláusula lá de possível preferência. Tá. A Lazio não investiria nada por enquanto, isso seria sucessão. Se a gente começar a fazer um trabalho realmente de apresentar jogador, de ter jogadores de referência, aí sim a gente vai fazer um segundo contrato onde a Lazio poderá participar com futuros investimentos na nossa equipe. Eu tenho uma curiosidade, Amarildo, sobre a parte técnica, o conceito, né? Como trabalhar a formação dos atletas. Eu queria que você aproveitasse o espaço e falasse um pouco, porque essa é a sua praia, né? Eu sempre digo de metodologia. Quando a gente fala de metodologia, a gente tem que entender a metodologia. Antes de você colocar isso em prática dentro de campo, você tem que colocar um conceito de disciplina de cada atleta fora de campo. E dentro da disciplina está uma situação, uma palavra que se usa muito nas categorias de base, que é quando o menino vai fazer a avaliação, daí, por que não ficou? Falta intensidade. Essa palavra intensidade, ela está nas categorias de base todas por aí. Então, o que nós vimos, eu e o presidente, nós sentamos, fomos nas categorias menores, do sub-15, sub-17, e a gente viu que eles, a metodologia, eu sentei com eles e disse, qual é a metodologia que vocês usam para formar um atleta aqui na Itália e na Lazio, né? Ele disse o seguinte, compactação, disciplina tática e intensidade, são 3 maneiras de fazer. A maneira que você faz é a maneira que você forma o atleta. E eu sempre digo lá para as minhas comissões técnicas, toda segunda-feira a gente se reúne, vocês têm que ser primeiramente educador, depois treinador. Então, nas categorias de base, você tem que ser educador. E a gente tem criado isso, né, esse modelo, dentro de todas as categorias. E aí, eu
tô todos os dias em cada, desde os pequenininhos, ontem eu estava com os pequenininhos, a gente vai vendo a maneira como eles se comportam. Legal. E aí uma coisa interessante que foi criada, e eu vejo aqui, nós somos bem recebidos aqui na TV Bandeirantes, essa educação do garoto, bom dia, como você está. Então, está sendo criado algo que tem que ser normal para todo o clube. Então, é isso que a gente está... Legal. Legal. E eu gostaria de saber se tem alguma pretensão de efetivar um time profissional, por exemplo, né? Vocês têm as categorias de base, que é sempre o início, é muito legal, mas o Cosmopolitano, ele tem alguma pretensão de virar um time profissional e disputar aí as divisões do Campeonato Paulista? Sim, existe um planejamento nesse sentido. Existe um planejamento, inclusive, de disputar a Copa São Paulo. Ah, legal. Sediando, a gente vai pleitear isso daqui a pouco. Nós estamos trabalhando na estrutura do campo de futebol, porque a gente pegou um campo onde as estruturas não eram ainda adequadas perante a Federação Paulista de Futebol. Então nós estamos trabalhando, investindo também financeiramente na estrutura. Já fizemos lance de arquibancada, já fizemos camarote, já fizemos algumas movimentações ali. Tem outras que estão se iniciando ao longo desse ano, de maio, da terceira semana de maio para frente, onde a gente está melhorando para ter todo o aparato de uma possível utilização do campo e da nossa equipe sediando a Copa São Paulo. O profissional vai vir em seguida, é um projeto já para talvez daqui 2 anos. A gente quer deixar bastante sólido as categorias de base, inclusive o 20, para a gente poder ter aí o profissional futuramente. Legal. O Edson trouxe aqui a camisa, né? Presente aqui, olha, muito obrigado. Eu tenho uma pequena coleção, mas é muito especial. 5.000 camisas. São camisas que eu ganho aqui no programa. E essa é personalizada. Olha aí. E meteu logo 10. Craque é craque, né? Joga muito. Bom, muito obrigado. E também trouxe aqui a agenda. Tem para todos aqui, né? Essa agenda aqui que é da empresa de consultoria que é a patrocinadora do projeto, a Expert. Aliás, eu tive o prazer, né, de ser o mestre de cerimônias no aniversário de 25 anos. Exatamente. Uma festa para mais de 1.000 talheres. Foi realmente sensacional. Olha, muito obrigado pelos presentes, né? Tem vários aqui. É para você sortear ou dar para alguém. Opa, vamos. E tem ali um kit da Lazio também, né? Para você sortear os seus ouvintes aí. Aí, camisa do Cosmopolitano e também tem um kit completo. Esse é especial, hein? Nossa, olha aqui, a camisa tem camisa e shorts. E shorts também. Aí a camisa da Lazio, depois a gente vai fazer uma promoção, né? E aí vamos colocar nas costas o número que o nosso telespectador quiser, né? De sua preferência. Muito obrigado, Edson. Não, mas aí não. Nós não podemos participar. Já está querendo lá. El Fuego. Ele era bobo até 2 anos, né? Depois aí ele ficou esperto. Espertinho, né? Ô Edson, muito obrigado pela presença. Parabéns lá pelo projeto. Conheço o Edson Souza há muitos anos, narrei jogo dele. Ele tinha um time fantástico de futsal. Tinha uma japonesada lá que jogava pra caramba, Nico, que é o pai do Fabrício Oia. Risadinha, tinha o Caveira, que não era japonês, mas era casado com uma japonesa. Tobias, o goleiro. Era um time fantástico e peitou, na época, isso estou falando de 35 anos atrás, o time do Periquito da Sorte, que era o bambambam, digamos assim, né, na época aqui do Ricardão Caporossi, que já morreu, que Deus o tenha. Então eu conheço há muitos anos, parabéns pelo seu trabalho social. Obrigado. Muito obrigado e parabéns, viu, por tudo que você tem feito aí para o nosso futebol. Amarildo foi um grande artilheiro, né? Hoje a gente vê aí uns pernas de pau
E aí eu fico imaginando como craques, como no caso o Amarildo, assistindo esse futebol de hoje, deve dar um desespero enorme. Podem sair por aqui, muito obrigado. Obrigado. Aí. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, tá aí o Edson de Souza aí, e também valeu. o Amarildo participando Sucesso. da entrevista do dia.